Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus. Nós estamos numa série de escatológica, sobre Mateus 24. Mateus 24, o famoso sermão profético. E agora nós vamos ler a partir do versículo 37, tá? Aqui nós vemos um trecho da palavra de Deus que exorta a vigilância, o cuidado, a preparação à volta de Jesus e algumas marcas da geração do tempo do fim, do tempo final. Então preste bastante atenção, Mateus 24, versículo 37 até o 44. A Bíblia diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então nós estamos falando sobre os sinais do tempo do fim. Os sinais do tempo do fim. E aqui nós vemos outro dos sinais de Mateus 24. No início aqui ele diz que será como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem. E aqui, então, ele começa a descrever algumas características do arrebatamento da igreja. Aqui não está falando da segunda vinda. Segunda vinda, ele fala no 29 ao 31. Aqui ele nos dá características claras, porque fala de uma iminente volta de Jesus. A teoria da iminência, da volta iminente de Jesus de Nazaré. Porque ele fala claramente aqui que nós temos que estar apercebidos, temos que estar atentos, temos que estar vigilantes. Mas como era nos dias de Noé? E aqui a Bíblia fala dessas características, que será como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o arrebatamento da igreja, o retorno dos crentes, a ida dos crentes ao lar celestial. A Bíblia diz que no tempo do dilúvio eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Se comiam e bebiam dá uma conotação de festas mundanas. Não é que a Bíblia está falando contra a comida ou a bebida, ou contra o casamento aqui. Pelo contrário, aqui está falando de uma atitude, de uma postura de coração leviana, que não está nem aí para Deus, que vive se embebedando, enchendo a cara, perdendo o domínio próprio, alguém que não tem controle de si, alguém que é imprudente, alguém que não é sóbrio, alguém que vive uma vida leviana, mundana, secularizada, uma vida que é contrária aos princípios da palavra de Deus, que é tomado pela bebedice, que é tomado pela glutonaria, que é tomado pela falta de aliança e compromisso. Por isso esse termo casavam e davam-se em casamento, ficavam trocando de casamento toda hora, não tinham compromisso um com o outro, não tinham compromisso, não valorizavam a família, não valorizavam as alianças, os compromissos implícitos no casamento. E a Bíblia diz lá em Hebreus: digno de honra entre todos é o casamento e o leito sem mácula, pois Deus julgará os imorais. Então a Bíblia fala muito claro que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, aquele que vai subir no arrebatamento da igreja, ele valoriza a família, ele é um homem, uma mulher de compromisso, de aliança, que luta pela família, que luta pelo casamento, que luta pelos seus filhos, que é alguém que tem palavra, que juramentou diante dos homens e diante de Deus e permanece firme, fiel, à aliança que firmou um com o outro. É claro, amados, que nós sabemos que às vezes acontecem as tragédias dentro do lar da família, nós entendemos isso. Existem algumas situações que a Bíblia dão o aval a um segundo casamento no Senhor, ou seja, com alguém que também seja de Deus, mas são pontos específicos,
né? São situações específicas contidas na palavra de Deus. Nós não estamos aqui para falar sobre isso, né? Mas aqui nitidamente nos tempos de Noé nós vemos que eram pessoas levianas, pessoas que não estavam nem aí para os compromissos, pessoas que não estavam nem aí para a família, pessoas que tinham uma atitude de desrespeito, de desonra com relação às coisas de Deus, com relação à aliança com Deus, com relação ao temor do Senhor, com relação aos compromissos implícitos, com relação à maturidade, com relação à prudência. E é característica da geração atual, né? Casam-se e dão-se em casamento, né? Trocam de casamento, né? Às vezes cristãos, terceiro, quarto, quinto casamento. E que é isso? Às vezes pastores, líderes, né? Que deveriam ser exemplo para o rebanho, todo arrebentado nos seus casamentos, já no terceiro, quarto casamento, relacionamento, não para com ninguém, né? Então, infelizmente, são as características dos dias atuais. Pessoas sem compromissos, pessoas sem aliança, pessoas que por motivo fútil abandonam o cônjuge, abandonam o lar, abandonam a família. E é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma atitude de dureza de coração, de uma postura de desprezo com os compromissos do verdadeiro cristianismo, com as alianças firmadas na palavra de Deus. E é isso que nós estamos falando. Daí veio o dilúvio, levou a todos, ou seja, virá o juízo de Deus, a tribulação, o princípio de dores, a grande tribulação, e também serão destruídos, serão levados, sofrerão as penalidades desses juízes de Deus pela sua atitude de dureza de coração, pela sua atitude de leviandade, pela sua atitude de falta de temor do Senhor, de envolvimento com a sujeira, com a malícia, com a maldade, né? Com tudo isso, querido. Por isso, se você tem vivido esse tipo de vida leviana, esse tipo de postura, se arrependa, volte para os caminhos do Senhor. Jesus está voltando. Olha que interessante aqui, e não o perceberam. Perceba as coisas, percebam os sinais de Deus, né? Antes que venham os juízos de Deus sobre a terra. Aqui simbolicamente é o dilúvio, mas a palavra de Deus diz que no tempo do fim não será um dilúvio, serão juízos terríveis de Deus sobre a terra. As 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos, são juízos ferrenhos, como nunca antes houve na história dos seres humanos, da humanidade. A palavra descreve assim. Mas antes disso, haverá a volta do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem. Aqui se referindo pelas características aqui do arrebatamento. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro para trás. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada para trás. Quem é que será tomada? Quem faz realmente parte da igreja do Senhor, aqueles que são... Aqui nós não estamos falando de denominações, de religião, de igrejas, não, estamos falando de pessoas lavadas e compradas pelo sangue de Jesus, pessoas, como diz lá em Efésios 1:12, que são seladas com o Espírito Santo da promessa, para o dia da redenção dos filhos de Deus, para o dia da revelação, como diz Romanos 8, para o dia da manifestação dos filhos de Deus sobre a terra, da qual a natureza geme, a natureza clama por esse dia glorioso que é o dia do arrebatamento da igreja. Então, muitos ficarão para trás nesse dia, muitos serão deixados de lado para os juízos de Deus. Portanto, olha o que diz o 42, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Querido, será que você tem tido uma vida vigilante? Será que você tem vigiado o seu coração, não deixado brotar ali nenhuma raiz de amargura, mágoa, ressentimento, né? Amor às coisas dessa terra, amor e apego ao dinheiro, amor demasiado às vezes por pessoas e coisas, colocando Deus em segundo plano, que é a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca Deus para segundo lugar, para segundo plano. Tira o primeiro lugar de Deus e coloca outras coisas. Então, querido, vigie. Nós não sabemos em que dia o Senhor virá, mas sabemos que Ele está próximo, sabemos que Ele está nas portas, sabemos que Ele está voltando. Considere isso. Se você for prudente como um pai de família, vigie a sua casa, conserte a sua casa, vigie a sua família, tome cuidado. Nós vemos hoje os filhos, né, sendo jogados através das redes sociais, através, né, da internet, através das programações, das mídias eletrônicas, cinema, computadores, videogames,
né, nas lan houses, perdidos por aí, longe dos seus pais, pais que não têm os corações dos seus filhos, pais que não se importam com seus filhos, pais que são indiferentes com as suas crianças, e as suas crianças muitas vezes se envolvendo com pedofilia, se envolvendo com drogas, se envolvendo com bebedice, se envolvendo com tanta coisa. Querido, vigia a tua casa, fique de olho no teu lar. O diabo está tentando destruir essa geração de crianças, de jovens, de adolescentes, levando-os para o inferno. E cabe a nós como pais cuidarmos dos nossos filhos, ministrarmos a eles a palavra de Deus, vigiarmos as suas vidas, as suas decisões, as suas escolhas. Claro que nós temos que ensiná-los a serem dependentes de Deus e tomarem as suas decisões de maneira consciente. Não estou falando de manipulação de maneira nenhuma. Estou falando de realmente nós ensinarmos os nossos filhos o temor do Senhor, a graça de Deus. Fica percebido, porque a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Fique ligado, fique atento, fica percebido. Jesus está voltando, o Filho do Homem virá para buscar uma noiva, o corpo de Cristo, uma noiva adornada, um grupo de pessoas consagradas, santificadas, abençoadas, cheias do Espírito Santo, homens e mulheres atentos, vigilantes, que temem ao Senhor, que prezam pelas alianças, pelos compromissos, que têm palavra, que têm um coração alinhado com o céu, que são cheios do Espírito Santo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Porque não sabeis em que dia o vosso Senhor virá. Por isso, vigiai. Vigia, meu irmão, se cuide. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, tudo aquilo que você colocar nas suas mãos. Conserte a tua vida, conserte o teu coração diante do Senhor. Compartilhe esse vídeo, clica aí, curta o nosso canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.